O tema dessa mensagem se chama Adotados por Deus. Deus abençoe a cada pequeno e a cada mãe e a cada pai que tem exercido esse ministério, não é? Ser pai e ser mãe. Seja bem-vindo, você que nos visita. Que você deixe de ser visitante. Amém? Porque um dia eu fui, hoje eu não sou mais. Nem quando eu vou em alguma outra igreja, me sinto visitante, porque fazemos parte de uma só família. Amém? Adotados por Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. Abra aí no primeiro capítulo, enquanto você procura. Vá se acomodando. No mesmo espírito que aqui estamos. Permaneça, não se distraia. Enquanto você acha o texto, capítulo 1, versículo 3 em diante, nós vamos ler esse texto. Eu quero trazer uma palavra introdutória aqui. Não é uma mensagem dirigida a uma pessoa. É uma mensagem dirigida à igreja. Amém? Precisamos entender o que é paternidade vinda de Deus. Existem 3 níveis na paternidade. O primeiro nível que todos nós conhecemos é o nível biológico, que nós mais falamos o nome pai, ou sentimos por não ter um pai, ou nos sentimos muitas vezes por não ter conhecido. Muitos neste mundo tiveram a infelicidade de serem abandonados pelo pai. E não existe uma carência tão pior quanto a de ter sido abandonado pelo próprio pai. Pai biológico. Muitos que aqui estão, não só jovens, mas muitos nasceram sem um planejamento familiar. E quem nasce sem ter sido planejado, muitas vezes tem um sentimento de culpa por ter nascido. Muitos pais culpam filhos. Eu casei com a tua mãe porque ela ficou grávida. Exemplos como este não ecoam por um segundo no ouvido de uma criança. Mas uma alma não envelhece. A alma é o que nós chamamos de conjunto de sentimentos e emoções. Sentimentos podem ser mantidos por tempo, até a morte, até pela eternidade. Algumas pessoas foram esquecidas e abandonadas pelo próprio pai. E por causa do abandono e do esquecimento, filhos crescem esperando que a sua vida, na vida da pessoa, o qual é esquecida, dê tudo errado. Muitos pais não abençoam, amaldiçoam. Muitos pais, quando esquecem, traumatizam. Outros são tratados como estranhos pelo próprio pai, sofrendo desprezo. Tal é a carência, um pior sentimento possível que possa existir, assim também é o desprezo de um pai por um filho. Quando um pai não se importa com um filho, esse filho cresce e a sua alma se aglomera sentimentos tristes. Há aqueles que nunca receberam atenção, há aqueles que foram trocados pelo trabalho, há aqueles que o pai deixou por um prazer mundano, há aqueles que foram gerados no amor, mas com o passar dos anos
um pai foi deixando de lado o filho. E a alma de um filho que cresce sem um pai, ou um pai ausente, se torna uma alma triste e uma alma com pesar. Alguns aqui entre nós conheceram seus pais, mas por bloqueios emocionais construíram um relacionamento distante do próprio pai, por causa do medo. Repita, medo. Traumas surgem pela distância, não pela distância física, mas embora estando próximo pela distância emocional. Pais ausentes, muitas vezes, criam filhos frustrados. As palavras duras e as ações agressivas de um pai podem, muitas vezes, em quase totalidade dos filhos, são passadas de uma geração a outra. É necessário uma cura. Fato é que o diabo trabalha muito bem para que nós venhamos a bloquear a figura paterna na alma. Achar que porque não temos um pai terreno, não teremos sucesso com um pai celestial. O diabo maquina e estrutura uma sociedade em que ele deseja destruir a paternidade, porque um pai, ele é uma referência, o pai é um modelo, o pai é um exemplo, e muitas vezes um pai até é um herói. Mas o que será de uma geração que não tem um pai modelo, não tem um pai exemplo e não tem um pai herói? É uma geração frustrada, que consome droga desenfreadamente. É uma geração que usa o sexo como fuga. O sexo é prazeroso dentro do casamento. Fora do casamento, ele é maldição. Diga amém. Então, se você conhece alguém solteiro na igreja, que tem relação sexual com outra pessoa solteira, saiba que essa pessoa, se ela morre hoje, ela vai para o inferno. Ela está em pecado de fornicação. Eu não tenho o poder de andar com cada um de vocês aqui. Não posso, imagina eu andar com cada um de vocês. Eu teria que ficar um dia por ano com cada um de vocês. E mesmo assim, depois de 364 dias, você diria assim: poxa pastor, você demorou, hein, para ficar mais um dia comigo, hein? É por isso que um homem só não pode arrebanhar um corpo. É por isso que nós precisamos de pastores no rebanho, de mestres no rebanho, de apóstolos no rebanho, de evangelistas no rebanho e de profetas no rebanho. Esses são os ministérios da igreja. Diga amém. Nós precisamos de uma estrutura. Nós precisamos de pessoas que se disponham a ajudar. Voltando à paternidade. O diabo bloqueia a figura paterna. A própria Bíblia ensina-nos que Deus é o Pai de toda a criação. Como criatura, somos filhos da criação, a qual Deus gerou e formou com o poder da sua palavra. Assim como os pássaros, assim como os animais que se arrastam pelo chão, assim como os animais do mar, os peixes, os grandes mamíferos, assim como todo ser que respira, assim como os astros e tudo que existe, tudo é obra da criação, é filho na criação. Mas por causa do pecado do primeiro homem, por consequência disso, o homem, de lá para cá, perdeu a relação de Deus como Pai. E é isso que nós vamos tratar aqui essa noite. O diabo usa medos, os nossos medos. O diabo usa as nossas amarguras passadas, vividas dentro da própria família. O diabo usa os nossos sentimentos de tristeza, de abandono, de rejeição e de falta de afeto. O diabo nos conhece e sabe que quando temos esses sentimentos, ele consegue bloquear nossa alma para não experimentar aquilo que Deus tem para com todos nós.
Então repita comigo: eu fui adotado. Repita alto: eu fui adotado. A Bíblia nos chama de filhos. Fomos chamados de filhos por adoção. Agora, toda adoção, ela tem um planejamento. O homem foi projetado na sua criação, e ele é obra da criação, e ele é filho na criação. Mas Adão pecou, e todo homem em pecado vive para a sua própria condenação, por obra e fruto do pecado. O homem por si só não pode salvar-se. Mas então a Bíblia diz que a salvação não vem só para os judeus, mas para todos aqueles que creem no seu nome, no seu Filho, chama-se Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus por adoção, e toda adoção tem um planejamento, diga amém. Todo homem ou mulher, quando adota, planeja. Quando foi isso? Como é essa adoção? Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Como também nos elegeu nele. Diga, em Cristo. O sujeito está na frase anterior. Como também nos elegeu nele. Versículo 3 termina em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Dele Cristo, em amor. E nos predestinou para filhos de... Somos o quê? Irmãos, a Bíblia não é um livro antiquado, não é um livro... É um livro milenar, mas ela contém verdades eternas. Lá na glória, você entenderá de fato quem você foi aqui na terra. Você vai ver não com os teus olhos naturais, mas você vai contemplar, só quem nasceu de Deus entende isso. Você vai contemplar que tudo que você passou aqui foi para que essa natureza fosse mortificada e a natureza que está em você, que vem de Deus, viva. Somos adotados nele. Olha o que diz Paulo. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Deixa eu lhe dizer, antes que você nascesse, já havia uma sentença sobre você, mas também já havia uma obra redentora, já havia um planejamento, você já havia sido inserido no rol de membros da família de Deus. Diga, eu fui planejado, mesmo que não tenha sido pelo pai e pela mãe. Diga, eu fui planejado.